Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Me chamo Roberto Valente e nesse vídeo a gente vai falar do mercado da bola do Náutico, né? Apareceu outro nome aí que é Cristiano, um meia, volante, segundo volante, primeiro volante lá do Noroeste, que foi destaque agora nesse Campeonato Paulista. Bom jogador, tá? Muito bom jogador, mas também não é barato. Então a gente vai ver os números dele, né? Vai ver onde foi a grande temporada, a posição, mapa de calor, tudo, tá, gente? E inclusive ele está emprestado do time do Japão, né? Da segunda divisão do Japão. Foi emprestado ao Noroeste até o final da temporada. Então tem que fazer uma renegociação desse empréstimo. E também a gente vai falar sobre Carlinhos, vai falar sobre o departamento médico do Náutico, quem vai estar liberado, como é que está a situação dos jogadores que se machucaram no último clássico, né, contra o Santa Cruz. E também a gente vai falar da arbitragem, né? O Santa Cruz solicitou a arbitragem FIFA. Porém, até agora, até eu lançar esse vídeo, não foi efetuado o pagamento, que gira em torno de 100 mil reais, tá? Eu acho que ele está querendo que o árbitro venha fazer o jogo e depois pagar, só pode ser, né? E o Santa Cruz novamente solicitando e pagando, né? Parece que a situação financeira no Santa Cruz está estabilizada, porque eles acham que tem um déficit, né, na arbitragem pernambucana. Rodrigo, para eles, também não está no patamar de apitar os jogos do Santa Cruz. Então é isso, a gente vai ver não só essas notícias, também a gente vai falar de Caion, né, detonando lá no Botafogo da Paraíba, Lisca elogiando. Então a gente vai fazer um panorama completo das últimas notícias de tudo que está acontecendo no futebol do Náutico e aqui de Pernambuco, tá certo? Mas antes disso, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho que é muito importante. Se não me segue na rede social, siga lá, Roberto Valente 15 no Instagram. E se quiser ajudar o canal, seja membro. São duas categorias, é bem baratinho e você ajuda demais seu amigo aqui. Não se esquece, tá, gente? De deixar o like e se inscrever. Você assiste o vídeo e não é inscrito, se inscreva porque você ajuda o nosso conteúdo também. Então é isso, vamos lá ver os números de Cristiano e na sequência a gente vê as últimas notícias, né, de tudo que está rolando. Pronto, gente, isso aqui é Cristiano, tá? Um jogador o aniversário dele é hoje, ó, 26 anos, ele tinha 25 e ele completa hoje 26 anos, ó, 20 de fevereiro, né? Um atleta novo, teve um grande destaque no Vila Nova, foram 3 temporadas no Vila Nova, tá? Ele foi seleção da rodada do Campeonato Paulista, a 5ª rodada, se eu não me engano. Ele foi o melhor em campo, né? O craque do jogo e tá na seleção da rodada. É um meia ofensivo, o pessoal falou, não, mas ele é primeiro volante. Não é primeiro volante, ele é segundo volante, meia, tá? Mas atua também, ele tem uma característica muito boa de marcação, tá? Isso para meia é fundamental, tá? Assim, se você contratar um primeiro volante ou segundo volante, principalmente o segundo volante, ele tiver essa característica específica na marcação, é perfeito. Mas ele atua também como meia, ele tem algumas assistências no seu currículo, mas ele não é primeiro volante de origem, tá? Ele não é primeiro volante, mas atua. Então ele é destro, né? 1,75 m e 75 kg, né? E tá nos cascos, assim, um jogador que, se o Náutico realmente tiver interesse, só que não é barato, vai ser uma grande peça, né? Para jogar como primeiro volante. Eu já tava de olho nele, eu já tinha visto algumas partidas. Eu tava acompanhando o Noroeste de perto, né? Porque tem Carlinhos, tinha Carlãos, tinha também ele, que tem Léo Senna também, que é um bom jogador de meio campo, mas se machucou. O time do Noroeste é muito bom, tá? Foi muito bem montado aí pro Campeonato Paulista. Aí na 5ª rodada, ele foi sondado, tá, gente? Pelo Vila Nova. O Vila Nova procurou o volante Cristiano, que está disputando o Campeonato Paulista pelo Noroeste. Nas negociações, o jogador fez uma pedida salarial muito alta, tá? E olha que o Vila Nova tá na Série B, né? E o Vila Nova deu ré, e a negociação não andou mais, né? Então não é um jogador barato pro Vila Nova, que ele já tem história no Vila Nova, né? Ele podia fazer uma pedida razoável, né? Por reconhecimento por tudo que já atuou pelo Vila Nova, mas não, o jogador bateu o pé, um salário alto, e o Vila Nova desistiu do atleta, tá? E é uma negociação, né? Porque ele está emprestado pelo Noroeste até o final do ano, mas o staff do jogador faz uma negociação salarial, né? Se vai existir compensação também para o Noroeste, aí é só dependendo da negociação como é que vai ser feita. Eu acredito que o Noroeste sim queira uma compensação financeira para liberar o atleta, né? Porque
contrato de empréstimo até o final do ano com o Noroeste. Então, aqui é o histórico do atleta, né? Red Bull Bragantino, ele tem base também no... Tem vários ele jogou também na base do Red Bull e jogou pelo Água Santa, emprestado, 7 jogos em 2022. Aí jogou mais 6 jogos no começo de 23 pelo Água Santa. Foi emprestado pelo Vila Nova, 18 jogos e 2 assistências. Foi aí que ele começou a cravar a sua história no Vila Nova, tá? Início de 24, 10, aí voltou pro o Água Santa foi emprestado, né? Porque ele era do Água Santa. Ele tinha contrato com o Água Santa, aí voltou, iniciou o início de 24 no Água Santa, 10 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Aí depois voltou para o Vila Nova, aqui foi em definitivo, tá? No 24 foi a grande temporada dele, foram 33 jogos, parece que foi 33 como titular, tá, gente? E uma assistência em 2024. Início de 25 jogou, eu acho que deve ter sido o estadual, e aí o time do Japão comprou o atleta, né? Aí ele foi pro Japão, não tem algumas pessoas falaram que ele se machucou, teve uma lesão lá no Japão, aí se recuperou e aí o time do Japão emprestou ele pro Noroeste. Mas eu não tenho essa confirmação, mas parece que tem isso, tá? Parece que ele não chegou a atuar com a camisa do time japonês por conta de uma lesão logo no início da sua temporada lá, né? O time do Japão é da segunda divisão. E agora no Noroeste, 8 jogos, né? 8 jogos, nenhum gol, nenhuma assistência. Aqui ele na seleção, né? Na seleção da 5ª rodada. Aí Ronaldo Alves também estava na seleção, então foi uma baita partida. Luiz Daniel, enfim. Aqui foi o jogo, né? A Noroeste Velo, que ele teve uma nota muito alta, né? Atuou os 90 minutos, 7.6, mas em outros só faz score foi 8, tá vendo? Então foi nessa média aí, entre 8 e 7,5. Então é um bom jogador. Essa aqui é o mapa de calor dele no Vila Nova, tá? Né? Eu fui buscar a temporada que ele mais jogou, né? Ele teve mais minutagem. Foi essa daqui do Vila Nova com assistência. Então ele atua sim no setor de marcação como primeiro volante. Também joga na frente como segundo, como meia. Bate escanteio, ele bateu escanteio. Você pode ver que tá vermelhinho aqui, ó. Então ele tem qualidade para bater escanteio também. Ele deve ter qualidade no passe. Assim, eu não acompanho tanto o jogador, então eu não sei muito bem a característica. Se ele tem profundidade, se ele gosta de triangulações. Eu não sei a característica específica do atleta, tá? Mas você vê que ele bate escanteio e atua nesse setor de marcação e também sai para o jogo, né? Aqui é a posição dele, que ele atua, né? A principal posição, que é o meia central, realmente é. Eu busquei em outro site e busquei também lá com o pessoal do Vila Nova, dando opiniões sobre o atleta. Realmente ele é um meia central, primeiro, segundo volante, tá? E ele também pode atuar como camisa 10, tá? Então é isso. Esse é Cristiano, salário alto, não sei se é 3 dígitos, se é 80 mil. Só sei que o Vila Nova, quando ele pediu o valor, o Vila Nova correu, né? Então não é um jogador barato. Isso aí, o Náutico foi para o mercado. O Náutico está meio assim, está inflacionado o mercado para o Náutico, porque o pessoal sabe que o Náutico ganhou aquele valor, né? Que agora parece que já foi renegociado com as outras equipes também, o direito de transmissão lá. Mas isso aí inflacionou demais. Aí o Náutico, o pessoal do staff de jogadores sabe que o Náutico tem esse valor, né, para receber da CBF, e automaticamente aumenta um pouco, e pode ver que o Náutico está com certa dificuldade, e eu acho que o Náutico está com um problema financeiro, tá, gente? Eu acho que o Hélio dos Anjos deve ter, eu estava colocando 300 mil ainda para contratar essas 4 peças ou 3 peças, mas eu acho que é entre 200 mil, tá? Eu acho que o Náutico está apertado, porque não está conseguindo, precisa de um zagueiro, aí o Náutico vai gastar com esse zagueiro, e tem esse volante agora que o Náutico foi atrás dele, né? Não sei, não tem nada certo, mas eu acho que o Náutico não tem essa bala na agulha não, para finalizar essa primeira janela que se fecha agora dia 3 de março, tá? Então é isso. Se é Cristiano, o que é que vocês acham? Deixa aí nos comentários, né? Se alguém conhece o atleta, deixa aí o que é que vocês, alguma informação sobre esse atleta. Eu gosto porque fez uma boa campanha no Noroeste e um passado recente, né? E tem muita experiência no Vila Nova, na Série B, tá? Então um jogador que sabe jogar a Série B, então pode agregar demais no Náutico.
Então é isso. Deixa eu mudar aqui. Agora a gente vai ver lá as últimas notícias de tudo que tá rolando sobre o Náutico, Caion, arbitragem, etc. Vamos lá ver. Pronto, gente, aqui são as últimas notícias. Primeiro a gente vai falar sobre arbitragem, né? O Santa Cruz pede árbitro de fora contra o duelo, né? Nos aflitos contra o Náutico. E a FPF aguarda o pagamento do clube. O clube tem que pagar para liberar o atleta, né? Ele faz a federação faz a ponte, né? Junto com outras federações, porque eu não sei se vai ser Daronco. Eu coloquei a foto do Daronco, mas eu não tenho essa informação de qual árbitro que o Santa Cruz ou que estão disponíveis para apitar essa partida, tá? Porque tem outros campeonatos estaduais rolando, então tá. O árbitro FIFA está sendo solicitado em todo o território nacional, né? Então eu não sei, eu botei Daronco por botar, mas eu não sei. E aí o Santa Cruz solicitou a federação, tá? A presença do árbitro de fora do estado, alegando o déficit de arbitragem qualificada. Então ele acha que ninguém presta aqui para apitar o jogo do Santa Cruz. O gigante colossal Santa Cruz não tem que ter árbitro FIFA para apitar os jogos dele, né? Mas o clube ainda não efetuou o pagamento da arbitragem, né? Que é na base de mais ou menos 100 mil para liberar e fazer a contactação, fazer todo, passagem aérea, alimentação, tudo. E é uma equipe toda, né? Não sei se são 6 pessoas, eu não tenho essa informação. São 5, só vão ser 6, porque tem VAT, tem tudo. Eu não sei se é um pacote completo e tá na média aí mais ou menos de 100 mil reais, tá? E o Santa Cruz devendo salário. Aí o jogador que tá com salário atrasado deve olhar assim para essa reportagem e dizer: caralho, os caras me devendo aqui e gastando 100 mil com a arbitragem. Mas isso é uma estratégia, né? Porque da outra vez que eles gastaram, o árbitro favoreceu demais ele, né? Arleu foi completamente assim, prejudicou demais o Náutico, não expulsou ninguém. Então, pode ser que seja uma estratégia deles agora fazer isso, gastar, porque vale a vaga na Copa do Nordeste, né? Porque quem ganhar esse duelo de domingo já tem vaga garantida na Copa do Nordeste e o calendário fica completo. Então eles estão querendo gastar agora com a arbitragem para ver que se o árbitro mais vai ser nos aflitos. E outra coisa, eu acho que vai dar 15 mil pessoas nos aflitos fácil, né? Essa aqui foi a parcial de 10 mil, mas parece que já está em 11. Mas eu acho que vai dar 15 mil porque o setor de visitante vai ser liberado, né? Então vai estar todo o anel disponível para a torcida do Náutico. Então provavelmente vai dar nessa faixa de 15 mil. Então e o árbitro não vai fazer essa lambança de não dar mais aquelas faltas que bateram demais, né? Bateram e não foram punidos por isso. Então vai estar a pressão da torcida, então é complicado. E eu digo mais, não sei se o Náutico bota 1-0, pode ser que seja um placar elástico aí, o Santa Cruz leve aí nos aflitos. Mas aí o Santa Cruz não ganha para essa partida de jeito nenhum. O máximo que pode acontecer é um empate, mas eu não acredito. Eu acredito em 3-0 para o Náutico, respeitando sempre a instituição de Santa Cruz. Mas eu acho que o Náutico vai para cima. Então tem até sexta-feira, hoje é meio-dia, né? Esse vídeo já saiu, então não sei se pagaram ou não. Tinha até hoje, meio-dia, para efetuar o pagamento da arbitragem. Então é isso, essa é a notícia da arbitragem. Outra notícia é que Carlão foi... o Novo Horizontino contratou, né, Carlão. Um belo jogador que eu esperava muito no Náutico. Uma equipe muito qualificada, né? Tá na cabeça lá do Campeonato Paulista, se classificou. Então, um time que vai dar muita dificuldade na Série B para qualquer adversário, tá? Novo Horizontino vem muito forte. Então, fechou com o centroavante até o final da Série B, tá? Então, 8 jogos, 4 gols, uma média muito alta. Então, Carlão aí já tem 30 gols pela camisa do Noroeste. É uma baita de contratação aí pro Novo Horizontino, né? E tem outro jogador. E o artilheiro do Campeonato Paulista é do Novo Horizontino, Robson. Então, ele botou um cara para disputar a posição ali, a altura do centroavante dele lá, né? Agora vamos ver aqui a parte clínica. Muriel, né, e Matheus Silva e Muriel estão em transição, né? Porém, Matheus Silva tá um pouco mais agravou um pouco mais por conta que teve um pouquinho de lesão no ligamento, tá? Então eu acho, na minha opinião, que Matheus Silva não vai pro jogo, mas Hélio dos Anjos e Guilherme blefa muito, né? Eu não sei se já deu tempo de recuperar ou não, mas tava uma bola, tava muito inchado, eu vi a foto. Então eu não sei. Muriel eu acho que vai pro jogo. Aí aqui tá dizendo, não. Mas realmente é dúvida, né? Matheus Silva é questão articular. Está relacionado à dor. E teve um problema pequeno. Um problema pequeno no ligamento, ó.
e tem dor e inchaço. O Muriel é um caso específico. Pode ser, por ser muscular, temos que respeitar os processos, né? Os processos da fisioterapia, liberar o jogador, não. Mas eu acho que pelas fotos que eu vi, já Muriel, eu acho que já tá dando um trotezinho no gramado. Eu acho que Muriel vai pro jogo, Matheus Silva não. E Igor Fernandes, descarto qualquer possibilidade de não ir pro jogo, tá? Eu acho que Igor Fernandes já tá 100%. Ele jogou 80% e fez aquela partidaça, mas eu acho que ele já tá 100%. Então Muriel e Igor Fernandes vai pro jogo e minha dúvida é Matheus Silva. Aí a gente vai, aí ele não sei se vai optar por Índio, eu acho melhor Índio, ou o Anderson, né? Vamos ver no que vai dar aí. Pronto, os critérios estabelecidos pelas condições, né? E aqui vocês dão uma pausa, depois vocês dão uma lida, se vocês quiserem ver os detalhes dessa parte clínica, né? Mas aí eu resumi para vocês. E aqui, Caion detonando lá no Botafogo da Paraíba, né? O melhor atleta, eu vejo os comentários lá das redes sociais, é o melhor atleta desse início de temporada do Belo, né? Então, fez o gol agora no Clássico, voando lá o Caion. Tá vendo que às vezes o jogador precisa só sair de um time para o outro, para, né, pra novos ares. Às vezes quer um espaço. Caion é bom jogador, é bom jogador. É bom jogador. Não tava tendo espaço, realmente foi emprestado. E lá no Belo de Lisca tá tirando onda lá. Eu vi o jogo, eu assisti o jogo. Passa até os jogos do Campeonato Paraibano pelo YouTube, tá, gente? Então ele fez uma bela de uma partida, dando amplitude, fazendo triangulações, ele finalizando de longa distância, de média distância, voltando para marcar. Então realmente estava jogando muita bola nosso menino Caion. E Lisca comparou ele a Cook, né? Mas Lisca é meio doido para jogar o atleta lá, jogar o atleta para a torcida, né? Então ele compara o ex-atacante Cook, o ídolo do Náutico, com Caion. Então é isso. Essas são as últimas notícias. Deixa eu mudar aqui. Tudo um panorama, né, pra gente ter uma informação. Amanhã tem um pré-jogo, vou fazer as escalações, tudo. Mas isso aí é uma notícia que a gente precisa entender. Que no Noroeste, Carlão descarte. E agora é Cristiano e Carlinhos. E Carlinhos também está fazendo uma pedida alta. Não vai ser fácil negociar Carlinhos, né? Mas o Náutico tem ainda muita esperança que Carlinhos atue na Série B com a camisa do Timba. Então é isso. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho, que é muito importante. Se não me segue na rede social, segue lá, Roberto Valente 15 no Instagram. E se quiser ajudar o canal, seja membro. São 2 categorias, é bem baratinho. E você ajuda demais seu amigo aqui. Vou encerrar o vídeo por aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo.